Oi, oi. Deixa eu te colocar aqui, só um minutinho. Oi, Adriano. Oi, tia Mirinha. Oi, Olá, tudo bem? tudo, Isabela, boa tarde. Boa Tudo bem aí? tarde. Tudo ótimo, graças a Deus. Eu falei, gente, que bom conhecer a Andrea dessa forma, né? Já vamos bater um mega papo. Já vamos. Eu queria te falar como é engraçado, né, Andréia? Daqui a pouquinho as pessoas estão entrando aí, você se apresenta, né, melhor. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: como a gente tem que alçar de tudo que a gente tem para conseguir, né? Ontem quase que eu não consigo estar aqui agora nessa live com você, né? Que a gente teve um imprevisto. E eu falei, meu Deus, como isso me chateou. E aí eu lembrei de todo o processo que a gente trabalha de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Falei, deixa eu respirar para não perder o centro, porque amanhã a gente vai falar de terapia chinesa e tudo conspirou para dar certo. Sabe, assim, Que quando as bom. coisas acontecem, eu fico muito feliz, porque eu quero antecipar tudo e falar, né? Falei, gente do céu, na hora que falou, eu vou ter o compromisso, como é que eu faço? Eu marquei a live, já publiquei, queria tanto estar aqui nesse momento, me planejei para isso. Eu falei, gente, mas como que acontece? E aí você respira e estamos aqui juntas para bater É, esse que bom, papo. né? Porque a vida é um pouco assim mesmo. A gente não consegue controlar tudo, mas se a gente tiver desenvolver o nosso autoconhecimento, um pouquinho do nosso autocontrole, a gente pode vendo quais recursos a gente tem para organizar melhor a nossa rotina também, né? Exatamente. Tem coisas que são externas, né? Por exemplo, né, quando a gente tem algum imprevisto externo, e isso a gente está suscetível. Quando isso acontece, aí a gente respira, se centra de novo, joga um pouco para esse universo que ele também vai conspirar a nosso favor, né? Exatamente, E exatamente. assim, muito feliz, né? Aqui na Aline a gente bate vários papos e eu nunca tinha conversado com alguém que pudesse falar e trazer para gente um pouco da medicina tradicional chinesa, falar um pouco da saúde da mulher, que hoje em dia, hoje até é um dia especial, né? Você já vai falar. Sim, na verdade o dia do empreendedorismo feminino, né? Exatamente, do empreendedorismo feminino, e a gente está falando muito do sagrado feminino, de tudo isso que está muito em voga, uma coisa que era muito antiga e que está sendo trazida hoje para a nossa atualidade novamente, né? E para isso Exatamente. eu queria que a Andrea, que é essa expert, que é essa, né, papa no assunto de medicina tradicional chinesa. Eu costumo falar também, André, antes de você apresentar, que quando eu fiz a pós com Laí Ribeiro, ele falava muito sobre isso, né? Que como a gente tem que abrir a cabeça para esse universo, porque a nossa medicina tradicional, medicina hoje aplicada em consultório, né, a alopatia, ela está aqui há 200 anos. E quando a gente fala de uma medicina tradicional chinesa, a gente vai falar da origem, né? E de uma coisa assim que ela tem que estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, não é isso? Exatamente, exatamente. É Então vamos lá, engraçado porque porque senão eu não assim, paro de falar. Deixa a Andréia se apresentar para todo mundo, que vocês já estão cansados de saber, né? De mim um pouquinho. Vamos lá, Andréia. então, antes de tudo eu queria falar oi para todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada, Isabela, pela oportunidade de poder falar sobre isso que eu amo, sobre isso que eu acredito, né? A medicina chinesa tem pelo menos 2.000 anos de estudo entre estudo e prática, né? Aham. E principalmente com toda a população chinesa ainda utilizando esses princípios no dia a dia também. Então, assim, é um conhecimento que, claro, que a gente tem que trazer para o Ocidente, porque existem outras formas também de pensar a saúde e também de se tratar, né? Então, eu sempre Uhum. falo que
se a pessoa tem dor na coluna, por exemplo, ela pode se tratar de diversas maneiras, né? E a medicina chinesa tem todo um trabalho dentro disso, e dentro de todas as doenças também, né? E também na saúde da mulher. Sim, e o que é engraçado também, que a gente pode falar um pouquinho, é que quando acontece alguma coisa, igual você falou agora, né? Uma dor na coluna, eu vou procurar um ortopedista, né? E naquilo eu vou ali procurar aquilo que está doendo no momento, e eu não acho, aquilo ali pode ser somente um reflexo, né? E não é a causa de tudo isso. E eu acredito que quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, desse seu olhar que você tem, né, para ajudar tudo através da alimentação, através dos tratamentos, enfim, acho que vários assuntos que a gente vai poder contribuir hoje para todo mundo nesse bate-papo à tarde. Tem muitas coisas para poder compartilhar e, em especial, nessa live eu queria falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual, que atinge aí, né, assim, mais do que a maioria da população feminina, a maior parte delas ainda menstrua também, né? E é algo que faz parte do dia a dia também, porque todos os meses as mulheres menstruam. E é muito legal você ter colocado uma questão, que é essa questão do empoderamento feminino e do empreendedorismo, né? Então, Sim, antigamente, aquela mulher ficava dentro de casa e só o marido trabalhava. Hoje, as mulheres estão saindo para a rua para trabalhar e às vezes elas até ganham mais do que o marido, ou então sim, trabalham mais do que o marido também, né? Então, se por um lado a gente teve aí um ganho dentro da sociedade com muito mais voz e mais respeito, e também esse processo de independência. Por outro lado, essa mulher também, se ela não se cuidar, a saúde dela começa a ficar agredida. E o maior impacto que ela vai ver no dia a dia é dentro do ciclo menstrual. Então, é importante a gente olhar para isso. Então, assim, na visão da medicina chinesa, o ciclo menstrual, ele vai refletir em 4, 5 dias todo um mês que aquela mulher passou. olha que Então, se naquele interessante. momento, se naquele mês, por exemplo, ela trabalhou demais, ela passou muito estresse, enfim, ela se alimentou mal, ou se ela não descansou o suficiente, ela vai sofrer esses impactos no ciclo menstrual, né? Aham. Principalmente ali nos dias da menstruação e também ao longo de cada semana, né? E aí é importante a gente lembrar que a mulher ela é cíclica, então a cada semana, na verdade, ela está de um jeito. Então, os homens eles se casam com 4 mulheres, na verdade. Que legal saber. Olha, e eu estava falando, eu acredito assim, uma Claro. observação. Cuiabá é 1 hora a menos, né, que São Paulo. A Andrea está em São Paulo. Ela vai estar conosco ano que vem. Então, quem gostar do assunto vai ter um curso super interessante, que ela vai falar depois. Mas a gente tem esse fuso. E agora, como voltou, né? As pessoas não estão mais tanto em home office aqui em Cuiabá, as pessoas já voltaram. Então, eu falei, meu Deus, 5 horas da tarde é um horário, né, de live meio assim, mas vai ficar gravada. E quem quiser enviar, chamar as mulheres, chamar até os homens, né? Como ela falou, já que eles não casam com uma e sim com 4. Sim. E é Mas vamos lá, importante, vamos então, continuar. é importante que essa mulher, então, conheça os seus ciclos, conheça o seu corpo para perceber como que ela está a cada semana do ciclo e também que ela compartilhe com o seu parceiro, né? Porque muitas vezes esse parceiro pode dizer que essa mulher é louca, essa mulher é instável, ela é difícil de lidar, né? E se essa mulher, então, não tiver conhecimento de como que ela está, né, o seu corpo, sua mente, suas emoções, ela também não vai conseguir, ela vai ficar confusa, não vai conseguir lidar com isso, e isso impacta também no relacionamento, seja com ela e o marido, ou ela com os filhos, ou a mulher com o superior, o chefe, E a enfim, gente é importante que percebe ela se mesmo, né, conheça. Andréia, como a gente fica, às vezes fica mais irritado, ou mais sensível, ou chorando mais, né? Eu acredito que todas nós mulheres, até se quiserem interagir conosco aí, é bem isso, né? Como a gente
fica respondendo acho que a cada ciclo, né? A cada situação que a gente está passando. E nessa forma interna, né? Exatamente. E aí, até coloquei aqui nos vídeos, quando eu estava falando um pouquinho da live que aconteceu hoje, até deixei uma caixinha de perguntas, que daqui a pouco eu respondo aqui as perguntas que o pessoal mandou. Mas essa mulher, então, ela precisa entender como é que é um ciclo normal e como que é um ciclo anormal, para que, de repente, também ela vá buscar ajuda de forma adequada, né? Porque muitas mulheres acabam sofrendo e não percebem que o ciclo está anormal. Que legal! E E como é que aí, é um ciclo normal e anormal? Que eu já estou super curiosa. exatamente. Então, assim, a gente tem que observar várias questões. O ciclo normal, ele é regular, ou seja, ele precisa vir sempre na mesma data ou em dias muito próximos, né? Corridos. Então, esse Aham. ciclo, ele vai levar de 26 até 32 dias. Então, como que a gente conta o ciclo menstrual da mulher? A partir do primeiro dia da menstruação. E Aham. aí essa mulher vai menstruar, então, de 4 a 6 dias no máximo. O ideal é 4, 5 mesmo, né? 6 já é muito, mas ainda está dentro do padrão da normalidade. É importante dizer que essa é uma visão da medicina chinesa, né? De repente, se Ok. ela for num ginecologista, ela vai ver um outro parâmetro. Não é Sim. nesse parâmetro que a gente se baseia. Então, começou a menstruação, primeiro dia do ciclo, ela vai menstruar até o sexto dia no máximo, ok? Qual é a Isso é o legal. quantidade de sangue? Isso é o certo. Qual que é a quantidade de sangue? O suficiente para que não incomode essa mulher, Hum. tá? Então, esse incômodo, como que ele poderia vir se fosse o caso? Então, se essa mulher tem que trocar absorvente toda hora, sabe? Assim, várias vezes ao dia, ou então se, nossa, durante a noite acaba sujando a calcinha, suja um pouquinho o lençol. Então, isso não é certo, não é o correto. Assim, tem que descer o sangue de uma forma natural. Ah. Então, essa quantidade ela tem que ser o suficiente para não incomodar essa mulher, tem que vir até o sexto dia no máximo, certo? E, Então, o ciclo Andréia, tem que por ser isso que se regular. torna muito pessoal, né? Porque às vezes aquilo que me incomoda não te incomoda. Tem alguma coisa relacionada ou não? Não, não. Tô dizendo assim, no sentido de que algumas não sentem, mas se a pessoa precisa realmente trocar absorvente, tipo, 4, 5 vezes ao dia, o que eu já vi muito, não é normal, Então, o né? normal seria quantas vezes ao dia? Duas? Em torno de 2 no máximo. Sim, Entendi. Legal. sim, exatamente, Eu tô tá? super E, aprendendo. e essa menstruação, então, ela precisa vir sem dores. Ah, André, mas eu tenho cólica. Cólica não é normal. Então, esse é um ponto importante para que a gente olhe. Então, essa Cólica, então, cólica não é não é normal. normal. A menina já cresce com esse paradigma quase psicológico, né? Você vai menstruar, você vai sentir. Então, não é normal a cólica. Não, não é normal. Não é normal. Então, se a gente vê no consultório uma mulher que ela já está com o ciclo, em todo o ciclo ela está sentindo cólicas, já é um ponto para chamar atenção, né? Então, na visão da medicina chinesa, essa cólica ela é uma estagnação de sangue. Então, esse sangue ele está parando ali por alguma razão que a gente tem que entender. Essa estagnação do sangue, ela pode vir ou por excesso de frio, ou seja, essa mulher ela ficou muito exposta ao frio, por exemplo, ou ela consome alimentos muito frios, muito gelados. Muita mulher tem o hábito de consumir sorvete, açaí, por exemplo. Isso, para o nosso ciclo menstrual, é péssimo. Ou então bebida alcoólica gelada, também não é legal, né? Claro que a gente olha isso e fala, mas são hábitos comuns, mas isso gera um impacto na vida, no ciclo menstrual dessa mulher, sem sombra Que de dúvida. legal! Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Esse gelado que interfere nisso, no processo da menstruação, ele é neste período que essa mulher vai ficar menstruada ou o mês dela, né, onde está sendo montado, isso vai impactar naquele momento que é o horário dela, né, que é a data dela ter menstruação? Ótima pergunta. Então, assim, é pior quando a pessoa está menstruada. Porém,
Se ela tem esse hábito com muita frequência, ou seja, toda semana, todo final de semana ela está bebendo cerveja, ou ela tem, e aí associado a isso, por exemplo, ela tem o costume de comer coisas geladas, vamos supor, presunto, iogurte, sorvete, açaí, como eu falei. Então, às vezes, ao longo de várias semanas consumindo alimentos frios, isso vai gerar um impacto nessa menstruação também. Andréia, o Adriano está aqui super participativo, está falando que a friagem de ar-condicionado. Quem mora em Cuiabá, que mora no ar-condicionado, né? Nós Isso é tão somos comum, né? pessoas, né, mulheres que sempre vão ter cólicas. Socorro, Adriana. A gente anda descalço porque é muito calor, toma açaí para refrescar. Exato, exato. Então, assim, é que nem Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro o pessoal toma água de coco assim, trincando de gelada. Mas tem Aqui que tomar também. cuidado. No dia que você vier, eu Tem vou que te tomar levar pro cuidado. drive-in de coco que tem aqui, tá? Lançou aqui agora que a fila, você fica horas. Você pega um coco que você tá parecendo uma pedra de gelo. Nossa, mãe. Então, gente, atentem, né? Porque eu tô me informando agora. Olha que legal. Tô super adorando. Porque aí os chineses explicam o quê? Que esse frio vai se acumulando no corpo e vai gerando uma estagnação de sangue. Essa estagnação de sangue vai gerar cólicas menstruais, ela pode gerar coágulos, por exemplo, quando sai, sabe aquelas placas assim? As placas de sangue que saem, aham. Então, Isso. aquilo E se também não é legal, não é normal, né? Não, aquilo também não é normal. E quando essa estagnação ela fica muito crônica, assim, por vários meses, ela pode também comprometer o ciclo por completo. E aí a gente tem aí o desenvolvimento de várias outras doenças, como cistos, miomas, ou até uma condição de endometriose, por exemplo. O Relacionada a Adriano isso, é relacionado a isso a gente tá também, super tá? brincando aqui, interagindo. Os maridos colocam o ar-condicionado no máximo e as mulheres dormem passando frio. E É depois eles verdade, vão né? ter uma Porque mulher chata numa TPM insuportável, né? exatamente, exatamente. Exatamente. Então é importante olhar para isso. Outra coisa que eu queria comentar é assim, então relacionado aos sintomas, né? O que que também é normal e o que que não é normal. Então, Legal. relacionado aos sintomas, o que que essa mulher deve sentir ao menstruar? Ela deve sentir, então, um leve cansaço, uma retenção hídrica, que também vai levar a um aumento das mamas, ok? E alguma vulnerabilidade emocional. Quando a gente fala vulnerabilidade emocional, é dessa mulher assim, ela ficar realmente mais sensível, né? Aquela Uhum. mulher que fica em fúria, sabe? Quer matar um na TPM, isso também não é normal. Então, isso pode Uhum. ser tratado e isso é um sintoma aí de um, vamos falar aqui, um desequilíbrio, um padrão de desequilíbrio que envolve o fígado também na visão da medicina chinesa. O fígado. É, é. Porque aí que tá, a Lorena tá comentando algo interessante. Porque aí que tá. Na visão da medicina chinesa, a saúde desse ciclo menstrual depende também da saúde do fígado. E o fígado no nosso corpo, segundo a medicina chinesa, é o órgão que harmoniza as nossas emoções. Porque ele contribui com a nossa mente é, a partir do nosso entendimento de como que a gente elabora o mundo exterior. Como que eu estou lidando com o mundo exterior, aquilo que está fora do meu corpo. Uhum. E na medida que eu consigo elaborar bem aquilo que está fora de mim, com a harmonia que existe dentro de mim, existe aí um equilíbrio entre o que está fora e o que está O que dentro. está dentro. Se essa Uhum. mulher ela passa a se sentir frustrada ou insatisfeita, ela não está feliz em algum nível, por alguma razão, essa insatisfação também pode gerar alguma alteração no fígado e, consequentemente, no ciclo menstrual. Então, aquela mulher que trabalhou demais e está extremamente insatisfeita por alguma razão, né? Ela pode também sentir esse impacto na menstruação. E aí, essa mulher é aquela que vai chorar demais da menstruação, ou vai ter uma TPM assim muito exacerbada de raiva, de ira, ou até de pânico também, entende? Porque é quando, na menstruação, é quando isso fica um pouco mais evidente, essa vulnerabilidade emocional.
Legal, muito legal. Entende? Muito legal Pessoal. saber essa associação. Deixa eu aproveitar, puxando um pouquinho para minha causa pessoal. Me explica uma coisa. Quando eu vou ficar menstruada, eu tenho uma alteração de sono. Eu geralmente, uns 2 dias, 3 dias antes, eu passo quase uma noite em claro. Eu tenho muita Uhum. dificuldade para dormir. Sim. O que Ah, acontece é assim, acontece depois da segunda quinzena, né? Vamos falar, do 15º dia, do período fértil até o período da menstruação, é como se tivesse, como se a gente tivesse ali uma linha, sabe? Uma curva. Então, uhum, assim, no período fértil, os nossos hormônios, eles começam a subir. A gente já tem um declínio hormonal. Um sim. declínio, não, uma subida hormonal, certo? Isso vai subindo até quando chega a TPM, ou seja, os dias que antecedem a menstruação. Então, a gente está com os hormônios lá em cima. E aí, no dia que a gente menstrua, aí esse hormônio cai, Cai. né? Aham. A gente tem o Quase declínio numa hormonal. curva. Então, É. isso, que é o que também a gente chama na medicina chinesa, a gente tem uma ascensão do yang do fígado, né? Então a gente tem uma subida de energia, a nossa, como fala, a nossa temperatura até aumenta, a gente fica com o corpo um pouco mais quente, a gente vai ficar agitado. Então o que você está sentindo que é essa hiperatividade que surge à noite é uma hiperatividade do yang do fígado, por conta de uma subida hormonal. Aí, a partir do momento que você menstrua, Ai, existe aí bom. um declínio. Na verdade, o declínio vai gerar menstruação, né? Ah, O declínio aham. hormonal é a sinalização que a gente tem no nosso organismo para que esse sangue saia, para que ele seja expelido. Aham, o E aí declínio vem um hormonal, pouco mais sim. de cansaço, aí vem um pouco mais de cansaço, um pouco mais de relaxamento, e aí você vai ficar um pouco mais quieta, um pouco mais tranquila. Mas até que a menstruação chegue mesmo, essa energia vai estar lá em cima e vai te deixar agitada, um pouco sem sono mesmo. E a medicina chinesa tem alguma coisa que pode nos ajudar? Sim, muitas coisas. Então, assim, dá para fazer acupuntura para que isso vá se normalizando ao longo dos ciclos. Dá para usar fórmulas chinesas que vão refrescar um pouco esse yang do fígado, né? Então, vai trazer esse frescor interno. Dá para a gente utilizar frutas cítricas, por exemplo, né? Consumir aí na semana que antecede a menstruação, porque as frutas cítricas, elas têm ali uma natureza um pouco mais fria e elas promovem fluidos. Então, elas vão refrescar esse calor interno que está chegando e vai, Gente, mas como é que se diz? olha que Tende a paradoxo. descer. Olha que paradoxo. Se a gente tem que evitar o frio gelado e ao mesmo tempo a gente tem que consumir as frutas cítricas que elas têm esse processo de resfriamento. Mas elas não resfriam tanto quanto você tomar uma água de coco gelada. É muito Entendi. mais impactante Não, para é o só para corpo. ficar claro para as pessoas, né? Uhum, Tipo, às vezes fala, é, uai, que legal. exatamente. Mas, por exemplo, se essa água de coco não for gelada, se ela for em temperatura ambiente e essa mulher estiver com o corpo muito quente, se sentindo muito inquieta na semana que antecede a menstruação, ela pode até consumir, entende? Ela vai sentir um bem-estar enorme. Muitas Sim. vezes até a sede aumenta porque gera um calor muito grande interno, né? Então, Uhum. esses elementos que são mais frescos vão ajudar. É o que a gente tem que lembrar é o que é fresco que é naturalmente fresco e não o que você colocou no freezer e tá gelado, entende? É diferente. E a relação com a água? Como é legal a mulher tomar essa água? Tem alguma coisa a ver? Porque várias pessoas falam, ah, tomar água natural, ah, tomar água gelada, ah, tomar água com gelo, né? Aqui a gente está numa terra muito quente. É, Essa água é, interfere? interfere, assim, ter o hábito de água gelada nunca é bom na visão da medicina chinesa, isso é um fato, né? Eu sempre falo que, assim, para as pessoas que costumam ter mais calor, né, elas querem água gelada, para que elas possam consumir água com algum elemento fresco. Então, água com limão, água com uma rodela de laranja, ou água com hortelã, com pepino, isso tudo é refrescante. E aí também contribui para que essa sensação de frescura aumente e ela fique, se sinta melhor, entende? Legal. Muito legal. Também Gente, tá ajuda. muitas diquinhas, né?
E são É, coisas é, sutis, assim, que a gente vai colocando em prática no nosso dia a dia e que pode mudar completamente, né, o processo nosso, tanto humor quanto bem-estar, né? A gente tem que estar aqui para ter um bem-estar maior. E assim, muitas pessoas exatamente. têm aquela resistência, né, do início, eu estou acostumada a isso. E sequer nem experimenta, né? E aí, quando você faz aquele processo de experimentar, né, de se desafiar mesmo a olhar o novo com um olhar mais positivo, você pode ter uma grande surpresa, né? Exatamente, exatamente. É muito legal, porque, assim, é no dia a dia que a gente observa essa É sabedoria, sabe? experimentando, né? Tem que experimentar. Exatamente. É. Essa semana eu passei para minha cliente um escalda-pés para ela fazer, porque ela tem os pés gelados e ela estava se sentindo muito inchada. Aí ela fez no dia, adorou. E aí no dia seguinte ela mandou mensagem assim: Ai, nossa, eu ainda tô ainda tô sentindo meus pés quentes, isso funciona mesmo. E, É muito legal, porque e olha que funciona. legal. Fala. Não, não, eu tô querendo dizer que funciona mesmo, né? Muito bom. Funciona e é experimentar. O Adriano, ele fez uma terapia, ele fez em mim até uma com o Ilib, né, que é aquele laserzinho tal. E a gente monitorou o meu ciclo menstrual dentro daquele mês. E eu vou te falar uma coisa, Andréia. Eu sou uma pessoa, por isso que eu achei super legal quando, né, você propôs o tema para a live, porque eu acho que toda mulher, eu acho que é um tema vai ficar gravado e todas as pessoas têm curiosidade disso, toda pessoa acho que tem um desconforto também, ao menos a gente, em todas as rodas a gente conversa, é uma coisa muito comum, né? E agora quando você Uhum. chega e fala, gente, isso não é para ser normal, até assusta um pouco, porque tá todo mundo tão habituado e o máximo da gente que a gente busca, ao menos lá dentro da clínica, eu tô tão acostumada a um Buscopan, um Atroveran, tantos remedinhos que já ficam dentro da bolsa junto com o absorvente, né? E daí você fala assim, não, vamos tirar esse processo, porque a gente não precisa do remédio, vamos fazer coisas naturais. Mas na cabeça da gente, o processo da TPM, ele é muito vivo, ele é muito intrínseco no processo da mulher. Quando você traz para gente que isso não é natural, que é um processo que não é para ser normal, nossa, ao mesmo tempo dá uma liberdade, né? E uma vontade da gente experimentar coisas que realmente a gente possa viver sem esse problema, né? Porque é um problema. Exatamente, é um problema. E é exatamente isso, é um padrão de desequilíbrio que a gente entende na visão da medicina chinesa, né? Tanto que eu recebi umas perguntas, Isabela, queria aproveitar para responder. Legal. A Érica me perguntou, deixei uma caixinha de perguntas, né? A Érica me perguntou como amenizar as cólicas menstruais. Então é isso, antes de tudo, então, evitando o frio, Aham. então, a partir de hábitos que possam inibir essa exposição ao frio, né? E, de repente, também, se ela tem o corpo frio, ela pode também consumir chá de gengibre, por exemplo, né? Coisas que sejam um pouco mais quentinhas para aquecer esse organismo lá dentro mesmo, e ela tem uma resposta melhor dentro da cólica, né? O Uhum. escalda-pés que eu comentei agora há pouco também é muito legal. E também cuidar do emocional, né? Na visão da medicina chinesa, a gente adoece por conta de três razões, que podem estar ligadas uma à outra ou não. Primeiro fator de adoecimento são as condições climáticas. Então, exposição ao frio pode gerar desequilíbrio nos órgãos internos. Outra coisa também é as emoções. Então, assim, se eu ficar por um longo período me sentindo frustrada, insatisfeita, enfim, injuriada, entende? Essa impaciência, essa insatisfação por um longo período também agride o meu interior e pode acometer o ciclo menstrual. Aham. Esse é outro ponto. E o outro fator de adoecimento são fatores mistos. Então, se essa pessoa, se ela pega muito peso, se ela fica exposta a vírus e bactérias, também isso não é legal para a saúde. Então, são fatores diversos que podem também impactar na saúde dessa mulher, né? E a gente tem que Uhum. lembrar também que
Se ela já tomou esses cuidados e ela ainda tem as cólicas menstruais, assim, nunca é demais fazer exames também para verificar se existe alguma doença ali, se existe Um uma processo de endometriose, endometriose, sim. Isso. isso, se existe algum mioma, se existe alguma condição nesse sentido. Porém, ainda assim, na visão da medicina chinesa, a gente também consegue tratar essas condições a partir de alimentação adequada, a partir de toda uma mudança no estilo de vida, pode fazer acupuntura também. E também existem fórmulas magistrais, né, cápsulas específicas para essas condições de desequilíbrio, porque ela vai Olha começar a aqui, o tomar Adriano um equilíbrio. ele falou aqui qual que ele tinha passado para mim, né? Uhum, Uma fitoterapia. E sim, realmente ajudou bastante. Então, a gente tomar é, consciência, às vezes, antes de tomar um remédio, hoje a gente está tão habitual ali no Dorflex da vida, a gente tem alternativas que são mais naturais, né? Ao nosso sim, corpo, mais coerente, né? E busca esse equilíbrio. Acho que o fundamental de tudo é a gente ter consciência desse equilíbrio, né? Eu costumo dizer exatamente. muito dessa tríade. Você falou desses três fatores de adoecimento, né? A gente fala a tríade, né? Do emocional, do espiritual e do corpo. Então, isso tudo Uhum. tem que estar super linkado para a gente buscar cada vez mais esse processo de estar bem, né? E É, deixa eu te aproveitar uma pergunta que veio para mim também, que me pediram para fazer, era o seguinte: fator estresse. Hoje em dia, né, nós abrimos você falando dessa mulher hoje que está aí no mercado, dessa mulher que está cada vez mais competitiva. E aí eu te pergunto, como esse fator estresse desequilibra ou disfunciona nesse processo menstrual? então, esse estresse, ele começa a impactar a vida dessa mulher quando esse estresse ele vai se acumulando e vai gerando, então, essa insatisfação, como eu falei. Insatisfação, impaciência, intolerância, mau humor, né? Isso são todos, a gente fala que são sintomas de desequilíbrio do fígado, né? Justamente porque é como se o fígado, ele está envolvido com o elemento madeira, que envolve a natureza. Então, você imagina, é como se fosse uma árvore que está sofrendo várias podas. E aí, se essas podas elas ficam muito ríspidas, muito, sabe, rudes, o que Uhum. acontece? Essa árvore não consegue crescer de uma forma adequada e natural. É como se fosse isso que a mulher sente, se ela fica muito estressada, é como se ela estivesse sendo podada o tempo todo. Então, a gente fala que o grande remédio para essa história é a mulher cuidar da própria criatividade. Então, assim, eu sempre falo, eu pergunto para todos os meus pacientes, como é que tá a sua criatividade? E A muitas delas falam, criatividade tem a nossa, ver com o hobby, que hoje em dia também está muito, né? A gente tá indicando muito para as pessoas, para os pacientes, como é interessante a gente ter um hobby, que é aquele momento que você vai. sim, mas esse hobby, Isabela, não envolve, por exemplo, uma atividade esportiva. Esse hobby envolve criação. Sim. Então, a mulher precisa criar algo que seja dela, que seja a cara dela. Essa criação pode envolver atividades artísticas, sei lá, lúdicas. Essa criação pode envolver plantas, pode envolver animais, é, sei lá, roupa, tecido, artesanato, sabe? Essa mulher tem que criar algo que ela chame dela, entende? Uhum, As uhum. mulheres nasceram para criar, tanto crianças gestando, né? Como também criando coisas. Por isso que essa mulher está encontrando espaço no mercado de trabalho, porque ela está criando e empreendendo. Isso é Uhum. saudável. À medida que essa mulher ela é obrigada a criar no sentido pesado da história, ou ela precisa dar conta de algo que vá além da capacidade dela, ela começa a ficar também frustrada. E, em contrapartida, aquelas outras também que não encontram espaço para criação, que ficam muito tolhidas na sua própria natureza, também vão se sentir frustradas. E aí elas não vão se sentir bem também no ciclo menstrual. Legal. Muito legal a Esse é gente o entender isso. Então, assim, buscar cada vez mais essa coisa lúdica, né? A gente buscar mais, fazer mais. É, pode começar, assim, por uma curiosidade também, depois desenvolver. Eu tenho uma grande amiga
que ela é dentista e agora ela começou a mexer com as cerâmicas. E isso virou um trabalho lindo. E ela fala que é o momento dela de terapia, para ela criar as peças, tem que estar ali em sinergia com a música naquele momento. E isso vai dando, né? Vai dando esse bem-estar, esse equilíbrio, né? Isso, exatamente. É isso que vai trazendo à tona a essência dessa mulher. Porque, como a gente fala na medicina chinesa, nós somos yin e yang, né? A gente tem aí uma porção yang, que é funcional, uma outra porção que é yin, estrutural. Mas, entretanto, também, a mulher ela tem uma natureza yin maior, então ela é mais receptiva, então é natural da mulher se sentir mais calma e mais tranquila. E essa tranquilidade favorece a criação. Então, se Então, ela não tem esse momento de tranquilidade, ela também não tem momento de sentir, de perceber a intuição, né? E aí ela não tem oportunidade para criar. nas terapias, lá no meu processo, né, que eu faço com as minhas pacientes, principalmente as mulheres, e quando eu trabalho com os homens é justamente para eles compreenderem as suas mulheres e dar espaço para isso, é que a gente costuma falar que a mulher é a alma, né? A mulher é essa essência da casa, essa alma da casa, e o homem é a estrutura, apesar da gente ter, né, igual você falou, essa dualidade. Mas a gente precisa cada vez mais estar tranquila para ser a alma. E isso todo mundo ganha, né? Uhum, A gente consegue permear e hoje em dia com essa competitividade, com esse mercado, às vezes está um pouco desequilibrado, né? E aí acaba sofrendo, a pessoa sofrendo em vários sentidos. é, Quantas vezes adoecendo, né? Então, tomar consciência desse processo, tomar consciência de quem somos, de como a gente pode, né, estar nesse ambiente estrutural de casa, né, para a gente contribuir uhum. para essa família mais funcional. Eu acredito que, assim, tomando consciência e pegando o que só nos cabe, né, porque a gente está sempre querendo fazer mais e a gente tem que cuidar de casa, de marido, de filho, de tudo, de homeschooling, essa loucura agora de pandemia, a gente desfunciona. É uma loucura mesmo. E o que você está falando é muito real, no sentido também de uma visão integrativa, né? Então, assim, claro que quando a gente fala de alteração no ciclo menstrual, a gente está falando de usar uma fórmula, usar um alimento. Isso são elementos físicos, né? Mas também é importante trabalhar a mente. Então, como é que está a mente dessa mulher? Como é que está esse espírito do qual você tá falando, né? Essa essência está conseguindo vir à tona? Isso gera impacto no espírito, na consciência dessa pessoa. Então, esse lugar também precisa ser trabalhado. Essa Ele mente precisa também ser precisa ser cuidado, trabalhada. né? Que é onde Sim, entra a tríade do equilíbrio, né? Corpo, mente, exatamente. espírito num único sistema que somos nós, né? A ponto quantas vezes de explodir, né? Na hora que a gente falou de Uhum. homeschooling, já tem pessoas rindo aí. E realmente, botaram a gente dentro de uma panela de pressão que quantas vezes a gente não tem essa válvula de escape e acaba sobrando para todo mundo, né? Exatamente. Por isso que, na verdade, o dia em que a mulher ela está menstruada, assim, naturalmente ela vai se sentir um pouco mais cansada. E isso é justo, é natural. Esse leve cansaço é importante para que essa mulher desacelere e fique com ela. Porque esse momento é o yin dentro do yin. Então, é o momento de ficar mais quietinha, de tentar ficar mais Introspectiva. tranquila, menos reativa e menos ativa também. E aí ela precisa pedir a colaboração de quem está perto. Então, as responsabilidades, elas não param, elas estão ali o tempo todo. Então, essa mulher, se ela tem um parceiro, pede ajuda do parceiro, pede compreensão das crianças, pede ajuda da família, né? Claro que algumas pessoas conseguem e outras não. Quem não Uhum. consegue vai sentir um pouco mais desses impactos, mas quem puder precisa aprender a pedir ajuda, porque esse é o momento que a mulher precisa ficar mais com ela. E aí é muito legal, né, André? E a gente falar assim que é o momento de se permitir, né?
da gente parar com essa cobrança, porque além da gente ter uma cobrança externa muito grande, cobrança de trabalho, cobrança da casa, cobrança nossa mesmo, uma autocobrança, esse processo de compaixão conosco, né? Poxa, agora aqui eu tenho um limite e respeitar isso. Então, tomar consciência, olha que live incrível, gente do céu. Porque, assim, é muito rica todas as suas dicas. E são coisas reais que a gente passa todo mês de processo automático, né? A gente está ali no automático, ligadinho no play, correndo a vida reativas. E Exatamente. pequenas coisinhas podem mudar e nos dar um bem-estar, né? E saber que a gente precisa desse momento. Olha para você ver, sem consciência, quando a gente fala assim, que a gente é ignorante num assunto que a gente não conhece, né? Então, a gente fala assim, não posso parar, não posso me dar esse tempo, ou isso é um luxo, não tenho tempo. Só que tomando consciência da necessidade deste momento, ele transforma até a interpretação, né? Exatamente. E assim, aquela mulher que tem a oportunidade de descansar e de ficar com ela também, ela consegue se reabastecer. E essa mulher, se ela está reabastecida, se ela está nutrida, ela nutre também quem está em volta, ela traz contribuições para a sociedade. Ela só precisa de ter o time, de perceber o tempo certo, né? Exatamente. Eu costumo dizer também, André, que eu falo assim que é muito legal essa tomada de consciência. É que a gente está sempre procurando, né? A metade, não tem aquela brincadeira da metade da laranja, a tampa da panela. A gente está sempre procurando aquilo. Então, a partir disso, quando eu tô nesse processo automático, eu não me enxergo como uma pessoa inteira. E daí eu não sinto necessidade, porque não é nem necessidade de parar. Eu nem me respeito, porque eu estou sempre buscando de fora aquilo que quantas vezes está dentro. E nesse processo de consciência do todo, quando eu estou bem, quando eu me permito, quando eu me desacelero, eu me abasteço de mim mesma e aí eu me dou, né? Tipo, eu vou estar pronta para o outro de uma forma consistente. E daí isso é muito legal no processo, é muito rico. E eu acho que isso edifica, né? Edifica as relações, edifica o processo conosco mesmo. E esse respeito principalmente com a gente, esse amor principalmente que a gente tem que ter conosco, ele tem que ser cada vez mais difundido, né? Porque as pessoas parecem que esqueceram disso. Essa busca no outro, ela tá muito automática. E aí, cada vez mais eu estou insatisfeita, né? Exatamente, exatamente. E aí fica insatisfeita com os ciclos, e aí não quer menstruar, não quer envelhecer, Outra não gosta do pergunta, próprio corpo. ótima deixa que você deixou. Esse processo da pessoa não menstruar, de emendar a cartela de anticoncepcional, de tomar aquelas medicações que você fica com o ciclo 6 meses suspenso, me fala um pouco disso. Então, então, isso gera uma alteração no ciclo menstrual, né? Então, assim, traz vários impactos. O primeiro impacto é essa estagnação de sangue. Então, assim, usar pílula, usar DIU, usar a cartela emendada, como você está falando, ou então injeção daquela que fica muito tempo sem menstruar, tudo isso vai gerar aquela estagnação de sangue que eu te coloquei no começo, No né? início, aham. E essa E estagnação, aonde que esse ela sangue pode fica? então, ele vai se acumular no organismo. Isso pode levar ao desenvolvimento, por exemplo, de miomas, de cistos, e piora da endometriose, quando Olha ela que pode loucura. pré-existir. Pode trazer impacto na circulação de sangue, pode gerar acúmulo de toxinas, e essas toxinas vão aparecer como acne, ok? Essa estagnação de sangue, ela pode evoluir e subir junto com aquela ascensão do yang do fígado, vai gerar muita dor de cabeça, tontura, mal-estar, um estresse maior dessa mulher dentro do próprio corpo dela. Olha lá, tem uma carinha assim, É, tô assustada. Isso é Que real, gente. saudade, É ó, com o real. coraçãozinho. Isso é real mesmo, assim, pode observar. Então, assim, é algo extremamente grotesco dentro do ponto de vista da medicina chinesa fazer isso com o próprio corpo, com o próprio corpo. E outra implicação também que eu falo, vai ficar salva lá a Vai. live, Shane.
Outra implicação que eu falo é a mulher também acabar desconhecendo o próprio corpo e desconhecendo o ciclo. Então, se ela emenda as cartelas, ela para de sentir qualquer sintoma. De algum modo, isso pode trazer um alívio, mas também pode mascarar o andamento desse organismo. E Exato. essa mulher acaba não conhecendo o próprio corpo, não sabe como é que tá fluindo, como é que tá indo essa história. E muitas vezes é importante. Se a mulher principalmente quer engravidar, quer ter filhos, ela precisa de ter um ciclo que seja saudável, que seja natural, para que essa fertilidade também possa acontecer, né? Então, muitas mulheres também estão com grande dificuldade para Engravidar. gestar, para engravidar, muitas vezes pelo tanto de tempo de ter consumido pílula, por exemplo, muitos anos, né? Claro que o médico vai dizer, ah, você parou a pílula, daqui a pouco já consegue engravidar. Mas não é tão simples assim. Principalmente porque se existe estagnação de sangue, aí já tem uma zebra aí para cuidar. E daí a gente vê isso, por exemplo, com ultrassom, essas coisas, e aí como é que faz? Como que esse corpo volta, né? A gente sabe que o corpo nosso é uma caixinha e ele se renova, tem os ciclos, né? A cada 7 anos as células todas se transformam de novo. Mas como que a gente pode daí intervir? Primeira coisa, quem está na live acho que vai chegar e vai parar com esses remédios todos, né? E se É, permitir, né? Se permitir sentir, se permitir viver essas coisas. É aquilo que a gente fala, né? Se todos os meses isso vier fracionadinho, é uma situação. Agora você vai lá, fecha, né? Aquela contenção por 6 meses. O que vai vir depois disso, né? Claro que tem uma consequência, né? sim, sem dúvida. Então, assim, os primeiros meses, por exemplo, que essa mulher parou de ou consumir uma pílula ou tirou o DIU, por exemplo, ela vai sentir, assim, uma menstruação muito intensa nos primeiros meses. Ela pode vir a sentir um pouco mais de cólicas, porque aquele sangue está sendo expelido. E existem fórmulas que ajudam a eliminar essa estagnação de sangue, desfazer esse sangue que ficou ali acumulado para que essa mulher, então, despesse um pouco mais ao longo dos ciclos menstruais futuros, ok? E isso vá se regulando também. Mas é sempre um conjunto de coisas. Então, a gente utiliza alimentos, fórmulas magistrais, mudança no estilo de vida, estímulo à criatividade e as coisas que fazem bem para essa mulher também. Então, tem que olhar essa mulher como um Como um todo. todo. Como um Exatamente, todo. ela tem que ter paciência dentro desse processo. Se ela ficou 7 anos tomando pílula, agora quer resgatar a saúde dela, é importante que ela tenha paciência, então, para esse processo, mas é possível, extremamente saudável. Eu acho que quanto mais a gente, né, buscar essa integralidade, igual você comentou, buscar mais a natureza, né? Fomos feitos de Uhum. uma, né, dessa forma natural. De repente a gente coloca um monte de barreirinha que está ali nos impedindo de funcionar, né? Então essa É, funcionalidade do corpo fica meio sem saber. Imagina, é para eu funcionar desse jeito. Agora eu estou travada aqui. Que eu faço? Vai somatizar em alguma área, né? sim, mas tudo tem tratamento, né? E só para Graças responder a uma outra Deus. pergunta também que me chegou aqui no Instagram, o pessoal estava perguntando, a Patrícia perguntou, o que pode auxiliar na amenorreia? A menorreia é a ausência de menstruação. Então, é quando aquele ciclo menstrual ele tem alguma alteração e a menstruação não vem. Aí, Uhum. assim, isso é um pouco complicado para a gente responder aqui na live, né? Por quê? Se o sangue não está vindo, tem alguma razão. A gente tem que entender como é que estavam Qual é sendo essa razão? os ciclos anteriores, quais são os hábitos de vida dessa mulher, se de repente ela não está grávida, né? Ou se ela já vinha tomando outros medicamentos antes. Então, é um pouco complexo responder essa pergunta. Ela tinha me feito aqui no direct. Então, eu vou, assim, vou deixar em aberto porque demanda uma diagnose mais Essa profunda. eu acho que ela poderia ir buscar, né? Tipo, a consulta mesmo, e buscar mais a fundo nessa pesquisa. Exatamente. Olha lá, a Shane está comentando que a médica falou que a quimioterapia pode fazer a menstruação parar. Infelizmente, sim, porque a quimio, na verdade, agride o fígado.
E o fígado é o órgão que regula a nossa menstruação na visão da medicina chinesa. Então, pode ter esse impacto, sim. Depois a gente precisa continuar tratando para resgatar essa saúde do fígado, é importante. E essa saúde do fígado, vamos supor, uma pessoa normal, como que a gente pode auxiliar, né? Igual a gente fala, você tem ali o carro, tem a gasolina, mas se você colocar uma gasolina aditivada, é melhor. Então, como que nós Exato. podemos auxiliar esse órgão que ele está tão, né, tipo, funcional nesse processo da mulher? Ótimo. Então, assim, para deixar cada vez mais claro, é importante a gente frisar que, na visão da medicina chinesa, então, a gente olha a pessoa de forma integrativa, corpo, mente e espírito. Então, a nível do corpo, é importante se alimentar bem, principalmente ter uma alimentação à base de vegetais, muitas verduras e frutas. As frutas cítricas também ajudam a saúde do fígado. Esse fígado, essa pessoa também precisa de estímulo para a circulação, porque o fígado também rege a microcirculação de sangue. Então, a atividade física é importante para estimular essa circulação também. Evitar estresse, ou então, se de repente essa mulher estiver vulnerável a esse estresse, para que ela busque, então, atividades criativas, coisas que possam despertar esse estresse de alguma maneira, é importante também, né? Trabalhar muito a mente no sentido de expandir a consciência, trabalhar a flexibilidade, a assertividade. A mulher precisa de ter planos, estratégia, visão de mundo, fazer coisas que ela acredite, sabe? Isso tudo também é importante. Não dormir muito tarde da noite, porque a Ah, noite e o também é o ciclo horário. circadiano, né? Como ele é Isso, o horário importante, a do gente fígado. precisa desse processo. Um dos sinais de desequilíbrio do fígado é quando a insônia chega nele entre 1 e 3 da manhã. Então, Hum. tem que prestar atenção nisso também. Então, assim, é um conjunto de coisas quando a gente trabalha de forma integrativa, porque a gente não está olhando só a saúde funcional do órgão, a gente está olhando esse indivíduo como um todo, corpo, mente e espírito. E aí tem bastante trabalho aí. Então, né, gente, desta live eu acho que a gente tem que tirar comer melhor, comer de forma mais natural, dormir bem, buscar essa coisa da criatividade, né, para a gente escoar esse estresse, buscar uma atividade física regular, cuidar bastante, com muito carinho desse fígado, liberar o ciclo menstrual, né? Então, assim, parar com essa história da gente querer emendar uma cartela, né, de pílula anticoncepcional uma na outra, quem toma, né? Hoje em dia a gente sabe como isso está ligado ao processo também de uma trombose, ao processo de um AVC, né? Mas isso daí eu acredito que seja assunto para uma outra live, porque aqui o tempo já está assim do reloginho, eu já estou ficando louca, as pessoas amaram. E quem é de Muito Cuiabá, nós bem. teremos a Andréia aqui ano que vem. Fala um pouquinho desse curso que dá tempo, só para despertar a curiosidade, até a gente marcar um outro bate-papo, né? Exatamente. Então, eu quero convidar todo mundo que é de Cuiabá e região, pode vir de Brasília, pode vir de qualquer lugar do Brasil, né, Isabela? Não tem problema Pode. nenhum. A gente está bem no São todos centro aqui, bem-vindos. super fácil acesso. Ótimo. No dia 6, então, 6 de fevereiro de 2021, ano que vem, estarei, então, em Cuiabá para ministrar, então, um workshop de saúde da mulher, né, dessa visão integrativa da medicina chinesa voltada para a saúde da mulher. Isso vai acontecer no sábado do dia 6, das 9 da manhã às 17. E aí, no dia seguinte, a gente já começa com uma formação em dietoterapia chinesa, que vai durar. A formação vai durar 6 meses, então é um final de semana por mês, com uma capacitação assim, a melhor que eu já ministrei na minha vida. Ministrei não, vou Eu sou ministrar, super né? inscrita, tá? Nos dois. Vai ser muito legal. Então, assim, acupunturistas, nutricionistas, nutrólogos, todos são todos bem-vindos. A formação em dietoterapia chinesa, então, é um pouco mais longa, mas o workshop é de um dia só, então é só no sábado. Não precisa ter formação ou conhecimento algum da medicina chinesa, qualquer um pode participar, mesmo que seja homem também queira aprender, pode participar também. E vai ser muito legal, estão todos convidados, né? Eu tenho Quem certeza quiser que se vai ser inscrever, incrível. Ah.
Quem quiser se inscrever, é só entrar em contato com o Adriano, então, @cedtrack. Ele está organizando o curso aí para mim. Olha lá, tô dando um tchauzinho pro pessoal. E podem tirar as dúvidas também comigo e com ele, a gente está à disposição. Não, e vai ser incrível, eu acho assim que é um assunto que gera muita curiosidade. Imagina, nós falamos aqui hoje de um processo específico que acontece com a mulher e como vem as dúvidas, né? E como a lógica também, a Gabriela Giroto está aqui, ela é lá do Canadá, tá lá. E eu acredito que até esse processo dela, porque aqui ela vivia muito calor, lá como é frio, ela se abastece o tempo todo de coisas mais quentinhas. E vai ser uma pergunta que eu vou fazer depois da live, se isso interferiu nos ciclos dela ou se ela observou isso, né? Vai ser muito legal esse processo. Então, Exato, estão exato. todos convidados. Vai ser uma delícia ter você aqui. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Foi uma delícia o bate-papo, adorei. E nós estamos te esperando aqui ansiosos. Eu também estou ansiosa, Ela super já obrigada, respondeu um na beijo. live, Andréia. Muda muito. Olha, que curioso, né? Muito legal. Gente, eu falo que o corpo é honesto, ele revela o que está acontecendo com a gente, é muito legal. Isso é incrível. Então, porque a gente vai ser derrubada aqui. Fala do seu Instagram, que é muito legal, terapia na mesa, que a gente tem mais 2 minutinhos antes da gente cair. Tá bom, quem quiser, né, pode seguir aqui no Instagram, @terapia na mesa, qualquer dúvida me chama também no direct. E quem quiser também conhecer meu canal no YouTube, eu vou deixar essa live no YouTube também. Ai, que ótimo. Só procurar na busca Terapia na Mesa. Esse é o espaço onde eu falo sobre a dietoterapia e a medicina chinesa como um todo também. Eu É o acho que eu que mais gosto de só vem para nos auxiliar, né? Esclarecer tantas coisas que são simples, mas que sem o conhecimento a gente acaba passando despercebido, levando pela vida toda esses desconfortos que a gente tem. E são pequenos ajustes que vão fazer grande diferença, né, na nossa vida. verdade. E assim, a gente merece ser feliz, a gente merece se sentir bem no corpo que a gente tem. Então, por que não buscar orientação adequada, ajuda para que isso melhore, né? Verdade. Ai, Andréia, foi uma delícia. A live, então, vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva no seu canal também do YouTube. E vamos compartilhar, que eu acho que foi um assunto que agregou talvez esse horário, né? As pessoas estão ainda no trabalho por causa dessa diferencinha de fuso, mas vai estar salva e depois vão ter a possibilidade de acessar. E foi um prazer muito grande estar aqui. Eu Foi que uma live agradeço. deliciosa e eu me abasteci hoje e já vou sair daqui mudando os padrões já a partir de hoje. Então tá bom, obrigada, Isabela. Um beijo para você, para o Cuiabá todo e para todo mundo que está assistindo também. Qualquer dúvida, me chamem. Obrigada, a gente está te esperando aqui. Tchau, Um tchau. beijo. Obrigada. Tchau.